Fala pessoal, tudo bem? Olha, mais uma vez aqui, obrigado por ter clicado nesse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre coisas importantes. Se você está vindo para Portugal com filhos ou pretende matricular o seu filho ou a sua filha aqui em Portugal em uma creche ou em uma escola, nós vamos dar informações a respeito disso. Então, se você é novo aqui, clique em se inscrever, dá o like, deixa seu comentário, compartilha com mais alguém que precise saber dessa informação para que vocês possam conversar a respeito disso e se planejarem melhor, né, nessa vinda. Vai ser mais ou menos uma entrevista. Eu estou aqui com a minha esposa. Olá. Elaine, e nós vamos então compartilhar a nossa experiência em relação à matrícula da Isabela. Bom, então vamos perguntar aqui o seguinte: para você que está vindo e quer matricular o seu filho ou a sua filha na creche, né, entendendo aí que creche é até 5 anos, tem várias etapas lá dentro, lá no né? infantário aqui. Isso, lá no infantário. Quais são os documentos que vão precisar? Se os pais e a criança estiverem legais, eles pedem as residências, se não pode ser o passaporte, vão pedir, aí no caso, o NIF dos pais e da criança, eles vão pedir o contrato de trabalho, se tiverem, senão, se forem autônomos, eles pedem o papel lá do autônomo, que agora eu esqueci o nome. Da atividade. Se tiverem contrato da residência, eles vão pedir o contrato, senão fala que não tem o contrato. Contrato da casa, né? E pedem o último IRS, se não tiver, aí a gente não sabe, porque conosco a gente tinha. Porque o que acontece? O IRS, o primeiro ano você é isento, porque você sempre faz de 2 anos atrás, né? Então, para quem está chegando agora, se você ainda está no processo de legalização, você não vai ter alguns tipos desse documento, mas isso não impede você de registrar ou de matricular os seus filhos numa creche, no infantário. O que é importante falar aqui é que o valor do infantário não é fixo, tá? Ele vai consoante o seu gasto, o que você recebe. Aqui não há creches de graça como nós temos no Brasil. Você só vai lá e matricula e não paga nada. Aqui que seria como se fosse a pública, a gente paga um valor que é como se fosse para pagar o almoço da criança. Sim. Lembrando que também aqui algumas creches dão pequeno almoço, café da manhã. Sim, dão as refeições todas. Todas as refeições. Tem umas que não dão. É conforme o seu contrato também com a creche. Isso. O período que a criança fica. Exato. Isso é importante falar, porque assim, imagina, a creche que a Isabela ficou no início do ano era na Santa Casa de Misericórdia de Santarém. As creches varia conforme a criança fica em qual creche. Aqui tem as particulares, que varia os valores, pode chegar de 200 para mais. As que seria teoricamente paga pelo Estado, podem chegar no máximo até 100 euros. Depende. Dependendo da creche. O máximo é 190 euros. Isso. Só que eles vão fazer esse cálculo de acordo com o seu IRS. Se você não tem IRS nenhum, porque chegou há pouco tempo, você vai ter que adicionar à matrícula, aos papéis de matrícula dos seus filhos, os seus gastos. São eles: gastos com medicamento, gasto com arrendamento. Então você vai colocar o seu recibo de ordenado, vai colocar quanto você gasta de arrendamento, se tiver outras parcelas, outras coisas que você paga de alimentação, tudo isso vai entrar lá. Eles vão fazer um cálculo. Então imagina, se você no primeiro ano matriculou seus filhos, você tem que pagar, imagina, 100 euros por mês. Você vai pagar 100 euros por mês. Depois de um ano, quando for virar o ano fiscal, você fez o IRS, eles viram que você pagou a mais, porque você tinha um escalão menor, né? Então o que eles fazem? Te ressarcem todo o dinheiro que você gastou fazendo esse pagamento, né? Que foi o que aconteceu com a Isabela. Nós pagávamos e depois recebemos o dinheiro de volta. A gente recebeu o dinheiro de volta quando a gente fez a matrícula dela. Exatamente. Na rematrícula dela que eles reavaliaram. Que reavaliaram. Exato. Creches aqui é assim, tem os horários, tem algumas que começam das 7 da manhã e vai até às 5 e meia. Tem outras que começam às 8, vai até no máximo às 6, e tem outras que vai até no máximo às 19 horas. E aí entre os que entram às 9 horas da manhã e vão até às 19. Esses, como os outros, aí varia, como eu falei, o pacote que eu tenho direito de estar comendo lá
dentro, que é o pequeno almoço, o almoço e o lanchinho da tarde. Porque nós estamos falando de creches públicas e nós estamos falando de creches privadas. As creches privadas, elas vão ter custos exorbitantes. Você pode pagar 300 euros de creche, mas você não precisa levar nem fralda. Sim. Entendeu? Ao passo que se você for para uma creche, vamos colocar entre aspas, pública, você vai pagar ali 70, 80 euros por mês, mas você precisa levar fralda, você precisa levar roupinha, que é a babete, né, que fala? A Bibi. A Bibi. Então, quer dizer, você precisa levar os complementos para as atividades da criança. Se você optar, isso já tem incluído café da manhã, almoço, o pequeno almoço, o lanche ali na metade da manhã, está incluído o lanche da tarde, e para quem fica até mais tarde, uma sopa também eles dão antes de você ir buscar. Então, se você tem a necessidade de deixar a criança às 7 horas da manhã, eles vão receber lá às 7 horas da manhã e vão ficar até às 5h30, 6 horas, que é a hora que fecha. Isso é na Santa Casa, pelo menos essa foi a nossa experiência. Agora, existem creches que vão ficar abertas aí até a hora que elas combinaram com os pais. O que nos leva para o lado das amas, que aqui em Portugal se chama ama a babá. Então, se você precisa, por exemplo, você vai trabalhar de noite, não tem com quem deixar seus filhos, e nós já vimos uma situação dessa na Dona Baratinha, e essa é uma outra história. Você precisa colocar um outro tipo de gasto na sua folha. Porque, assim, toda vez que você precisar deixar seus filhos lá, numa ama, numa babá, você vai pagar ou a diária, ou a semana, ou mensal. Tá? Então, imagina. Você pode pagar 150 euros, mas pode deixar 6h30 da manhã. Ela já vai estar lá para te receber. Como pode pagar, às vezes, 80 euros por mês só, mas você só pode deixar, por exemplo, das 9 às 4, das 8 às 4 da manhã. Isso vai muito, né, da conversa também. Nós chegamos a ver amas que falou, olha, você não precisa trazer nada, só a criança que chegou a nos cobrar 200 euros. Queria 200 euros mensais, que ela dava tudo, dava o que uma creche dá. Exatamente. Né? Da a comida, desde o pequeno almoço até o jantar, dependendo. Dava as fraldas, toalhitas, né? As toalhas para limpar o bebê, a pomada muda a fralda. Eles têm tudo, né? Davam tudo, davam o banho, davam tudo. Você só levava a criança e a roupa que a criança ia usar se precisasse trocar. Exatamente. Mas é um valor que não... para muito pagar uma alto. ama, paga-se uma creche por 200 É muito euros. alto, é muito alto. Para quem ganha aqui 700 euros mensal, você gastar 200 euros para cuidar de uma criança e a renda, como é que fica? E lembrando também que tem amas que são acordadas com a Segurança Social. Boa. Que são mães que não conseguem matrículas para deixar uma criança na creche. E aí essas mulheres que conseguem olhar as crianças fazem um cadastro na Segurança Social, tem todo um treinamento, que elas são aptas a ficar com uma criança. Então você pagaria um valor X. Mas quem paga é a Segurança Social. Quem paga é a Segurança Social para essa ama ficar com você. Ou tem umas, como eu conheci uma menina, que ela paga só 80 e o restante, quem paga para essa ama é a Segurança Social. Exatamente. Ela pagava 80 euros para deixar a filha na ama e o restante a ama recebia pela Segurança Social. E era o mesmo horário de uma creche. Ela deixava de segunda a sexta, das 7 da manhã, porque ela estuda, essa menina ainda está no colégio, então ficava no período que ela estava estudando e ela fazia part-time. Enquanto ela estava no part-time, ficava na ama. E depois o marido dela ia. Era mais fácil de se organizar. Aqui em Santarém é muito mais difícil achar esse tipo de ama. A Segurança Social paga. Você fala igual o gato na chuva. É muito mais difícil. E tem as amas que a gente conhece. Muitas amas brasileiras aqui que olham. Aqui olha a nossa filha, por exemplo, não tem o que queixar. Minha filha às vezes até chora antes de sair de lá do Canembi. Isso é verdade. Mas assim, isso tudo é importante ter em consideração quando for pensar em deixar alguém, porque você tem que olhar o espaço onde a criança vai ficar, ver se não tem cachorro, ver se não tem animais que sejam perigosos. Nós temos casos aqui que nós já vimos de pessoas que deixaram os filhos, o cachorro foi e mordeu o rosto. Então assim, isso é bem delicado e vale a pena você levar em consideração antes de deixar os seus filhos lá. O que nós pensamos aqui também? Não é só o lado de ama e creche. Para as matrículas, para você que precisa saber das matrículas, o ano letivo começa em setembro, mas as matrículas são feitas até junho e querem realmente que seus filhos sejam matriculados, matricule até junho.
Porque depois disso, a probabilidade de vocês conseguirem uma vaga é muito menor, porque vai para uma lista de espera. Então, coloque isso na cabeça. Vou matricular? Matricula até junho. Porque é quando é feita a rematrícula de quem já está lá e quem não está entra. Beleza? Para quem vai para a escola, lembrando que se o tema é educação, a gente pode falar sobre. Se você quer validar o seu diploma do ensino médio, ensino fundamental, leva numa escola de ensino médio, ensino fundamental daqui e eles explicam. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, escreve aqui embaixo, falando sobre validação de diploma brasileiro, tá? Tudo que precisa, como que funciona esse processo, quanto tempo demora, e aí a gente vai conversar melhor sobre isso. Sobre adolescentes, crianças que vão para a escola aqui, se faltarem aula, vai um agente do Conselho Tutelar na casa saber por que está faltando. Se chumbarem, né, se repetirem de ano, vai agente de educação conversar com o responsável de educação. Na família, nunca os dois são responsáveis de educação da criança, é sempre um. Então, tudo que tiver relacionado àquela criança, eles vão direto no responsável de educação. Seja para cobrar, seja para alertar, seja para ir a julgamento, se for uma situação mais grave. Então, assim, tenham muito cuidado com isso, senão um órgão chamado CPCJ vai até a sua casa para ver se vale a pena deixar a criança com você ou não. Beleza? Aqui não é Brasil, aqui eles funcionam mesmo. Aqui eles pegam bem pesado com isso. Como nos serviços aqui, os empregos são obrigados a dar o dia para o pai ou para a mãe, que é o responsável pela criança. Não vai ser descontado da mãe ou do pai o dia, porque eles são obrigados a irem na reunião dos pais na escola. Então, se a mãe é responsável e está trabalhando, olha, tem um tal dia. Eles têm que dar a folga. Na escola, eles são obrigados a dar o dia ao funcionário, porque é lei aqui. Aqui eles não brincam com a educação da criança e nem a saúde. Se acharem que a criança está sendo maltratada, está muito doente, começar a ir doente para a escola, eles não aceitam criança doente na creche. Isso febre, é bem lembrado. Por causa do dentinho, ou febre porque está no resfriado, começou o nariz escorrer. Eles não aceitam nas creches e nem nas escolas a criança. O que acontece aqui é o seguinte: antes de quando você leva seus filhos na creche, vem uma professorinha e mede a temperatura. Mesmo antes do Covid. Mesmo antes da pandemia. Quando a criança vai entrar, mede a temperatura. Se ela tiver com febre, volta para casa. Independente do motivo. Isso faz com que os pais tenham mais atenção à saúde das crianças, senão eles também vão perder um dia de trabalho. Beleza? Agora é assim, nós queremos postar mais conteúdo relacionado a crianças, relacionado à família, relacionado à educação. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo, coloca aqui nos comentários, que é para a gente poder saber qual é a sua dúvida e poder esclarecer. Porque a sua dúvida pode ser também a dúvida de uma pessoa que esteja em outro estado, esteja em outro país e também esteja vindo para Portugal. Pronto. Então é assim, nós ficamos por aqui, aguardamos vocês nos próximos vídeos e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai ser importante. Compartilhem. Beijinhos. Tchau, tchau.